Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de louvor. Queremos bendizer o teu nome agora a favor da vida dos nossos juniores, Pai, que estarão recebendo o ensinamento da boa palavra, Pai. Que o Senhor use a vida das nossas irmãs que estarão ministrando aos nossos pequeninos. Senhor, neste momento nós queremos entregar a Ti a nossa atenção, entregar ao Senhor, Pai, porque vamos continuar ouvindo a Tua voz, agora na instrumentalidade da Tua boa palavra. Queremos apresentar a vida da Tua serva, nossa irmã diaconisa Sara, que estará ministrando aos nossos corações um recado direto do coração de Deus para os nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos... Peço que a igreja abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto Simão, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Senhor Deus bendito, Senhor, nós apresentamos, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar mais uma vez, ó Pai. Senhor, esta palavra é Tua e não é minha, Senhor. E o Senhor já tem falado, Senhor, desde que nós iniciamos este culto, meu Pai. Eu peço, Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, aos nossos corações, e que nós possamos contemplar a Tua presença no meio de nós, Senhor, e possamos sair daqui renovados, cheios, Senhor, da Tua unção, do Teu poder, Senhor, sabendo, Senhor, que Tu és o Deus de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toma minha vida, Senhor. Eu sou apenas instrumento nas Tuas mãos, Jesus. Amém, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Podeis assentar. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. A nossa mente, ela tem uma capacidade incrível de codificar. Quando você... decifrar códigos, na verdade. Quando a gente aprende alguma coisa, é porque na mente se formou um código, uma imagem. Então, se eu falar para você assim, garfo,
você imediatamente sabe o que é garfo. A sua mente já codificou, você sabe o que é garfo. Se eu falar escada, imediatamente você sabe o que é uma escada. O seu cérebro já codificou essa mensagem. Você consegue visualizar até uma escada. E naturalmente, quando a gente fala lago, a nossa mente tende a pensar num algo pequeno. A gente decodifica desta forma. Então, provavelmente você deve estar pensando em alguma coisa que seja muito raso, que você consiga atravessar a pé. Ou, se for necessário nadar, você consegue chegar de um lado ao outro nadando. E é dessa forma que normalmente a gente codifica essa informação de lago. Mas eu quero pedir que você apague esse código da tua mente nessa hora. Quando você vê a palavra do Senhor falando Lago de Genezaré, é a mesma coisa que falar Mar da Galileia. É a mesma coisa que falar Mar de Tiberíades. Por que muda o nome? Porque o nome é dado de acordo com as cidades que estão à sua margem. E é importante que você apague da memória esse código de que lago é uma coisa pequena, porque nós não estamos falando de uma coisa pequena aqui. E isso é importante para que você entenda o que Deus quer falar com você nesta pregação. Para você ter uma ideia da dimensão deste lago ou deste mar, ele tem 21 quilômetros de comprimento. Daqui até Voluntários da Pátria em Santana, nós temos 5,4 quilômetros. Vamos arredondar isso para 5. Significa que para você atravessar todo o comprimento deste lago, você tem que ir para Santana, voltar, ir para Santana, voltar. Você precisa fazer um caminho muito longo. É muito distante, uma margem da outra. Quando a gente fala em largura, nós estamos falando em 11 comprimentos. Você tem que ir, voltar e andar mais um pouco. E quando a gente fala de profundidade, a parte mais profunda desse lago chega a 43 metros. É algo como um prédio de 13 a 14 andares. Para que você entenda a dimensão deste lago. E a palavra do Senhor diz que o Senhor está nesse lugar. E as pessoas, a multidão, aconteceu que apertando-o a multidão. Essa palavra apertar, eu não vou me atrever a pronunciá-la, tá? Mas no hebraico, o original dessa palavra significa congregar. Significa ficar perto. O que a palavra do Senhor está falando aqui é que havia uma multidão, que não é essa imagem que a gente tem também, apaga essa imagem de que Jesus está esmagado e que se ele tirar o pé do chão para dar um passo, ele já não tem mais onde pôr o pé. Muitas vezes é dessa forma que a gente visualiza a cena. Quando a gente vê a história da mulher do fluxo de sangue, a dificuldade que ela tinha de chegar perto do Senhor, isso nos remete que o Senhor ele estava espremido. Na verdade, não é desta forma. O que acontece é que as pessoas desejavam estar perto do Senhor. Independente de tocar no Senhor ou não tocar no Senhor, as pessoas desejavam estar congregadas perto do Senhor Jesus. E interessante também, nesse primeiro versículo, que fala assim: aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes também a gente decodifica que as pessoas se aproximavam do Senhor Jesus por uma questão de interesse, por uma questão de que eu quero ser curado, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto. Mas a gente vê aqui que as pessoas que estavam se aproximando do Senhor Jesus buscavam mais do que isso, buscavam a palavra de Deus, porque a palavra que saía da boca de Jesus era uma palavra de vida, era uma palavra de restauração, era uma palavra de ensino, era uma palavra que edificava. E aí, por consequência, claro, o Senhor estava ali, o ministério dele era esse também, curar, libertar, mas o ministério principal de Jesus era anunciar o reino de Deus e pregar as maravilhas do reino de Deus. E nós estamos falando dessa multidão. Onde a gente vê na Bíblia, a gente vê Jesus cercado de uma multidão. E essas pessoas, elas estavam desejosas de se alimentar da palavra do Senhor. É o que está relatado aqui. E
Em seguida fala que Jesus viu 2 barquinhos e ele pede um desses barquinhos emprestados. Quando Jesus se afasta da multidão, não significa que ele queira ficar longe da multidão. Significa que ele precisa estar num lugar estratégico, no caso aqui, num lago, para que o vento levasse a voz dele para uma multidão. Então essa ideia que nós temos também, de que muitas vezes o Senhor se afastava da multidão para pregar, ele não se afastava da multidão. A palavra do Senhor aproximava a multidão, porque ele falava do Senhor, ele falava do reino de Deus, ele ensinava. Então ali, a palavra do Senhor diz que ele vê 2 barquinhos e ele pede emprestado um barco. E o Senhor, aqui a palavra do Senhor diz que esse barco era de Simão. A palavra de Deus mostra que Jesus já conhecia Simão desde sempre. Mas Simão, Pedro, conhecia Jesus também. Eles não eram aqui desconhecidos. A palavra do Senhor diz que lá em João, no capítulo 1, que quando João Batista estava batizando, né, passa Jesus. E João fala uma frase: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz a palavra do Senhor que haviam 2 discípulos de João Batista. Quando esses discípulos ouvem essa informação, eles vão atrás de Jesus. Eles falam: Jesus, onde é que você mora? Deixa a gente ficar com você. E diz a palavra do Senhor que eles passam um tempo juntos, até o final da tarde. Um desses discípulos de João se chamava André. André é irmão de Pedro. André, conhecendo a Jesus, chega para Pedro e fala: nós conhecemos, nós encontramos o Messias. Vem ver, vem conhecer. E aí, quando Pedro chega, querendo conhecer Jesus, Jesus já conhecia Pedro e falava: tu és Simão, filho de Jonas. Não serás mais Simão, serás Pedro. Então a gente conhece pela história de que Pedro, ele já era conhecido de Jesus e Jesus já era conhecido de Pedro. Tanto que Jesus vai à casa de Pedro no capítulo 4 de Lucas e chega a curar a sogra dele. Então nós não estamos falando de pessoas desconhecidas. Nós estamos falando de pessoas que se conheciam. Então o Senhor Jesus olha para Pedro e fala para Pedro: Pedro, me empresta teu barco. Vamos comigo ali, me leva um pouquinho mais distante, porque eu preciso falar a palavra do Senhor para essa multidão. E interessante que Jesus, ele poderia ter pedido o barco de qualquer pessoa. Tinha outro barco ali sem ser de Jesus, sem ser de Pedro. Mas Pedro, ele emprestou o barco para Jesus. O Senhor, ele pode usar qualquer pessoa, de qualquer maneira. Eu me lembro de uma pregação que eu ouvi aqui nessa igreja, que o pregador dizia: se o Senhor não te usar, Ele vai usar outro. E me lembro que imediatamente eu falei para o Senhor: não usa outro não, Senhor, usa eu mesmo. Eis-me aqui. E me lembrei da passagem de Isaías, quando o Senhor fala, Ele ouve a voz e fala: e agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías fala: opa, presente, eu estou aqui, envia-me a mim. E Pedro se coloca nessa posição: opa, Jesus, está aqui meu barco, à tua disposição. O que a gente precisa entender é que muitas vezes o Senhor, Ele pede coisas a nós, coisas até pequenas, coisas até que nós não damos tanto valor. Mas é porque o Senhor tem algo muito maior a tratar nas nossas vidas. O Senhor tem muitas coisas para nos ensinar com poucas coisas que nós temos a oferecer ao Senhor. E Pedro se coloca ali e fala: pode usar. Você tem falado isso para o Senhor? Pode usar, Senhor. Você tem falado isso para Jesus? Pode usar, usa, é pouco. Pedro podia falar assim: não, eu trabalhei a noite inteira, eu estou cansado, eu vou dormir, eu já limpei minha rede, já está tudo organizado, eu vou embora. Ele poderia ter feito isso. E tem muita gente dizendo não para o Senhor. Dizendo: não, Senhor, agora não. Espera eu
a impressão que dá é assim: espere eu melhorar para eu ir para a igreja. Sabe quando que você vai melhorar? Nunca. Espera eu estar em tal situação, porque aí eu faço para o Senhor. Espera os meus filhos crescerem, porque aí eu vou fazer as missões. Espera. Não é isso que o Senhor quer de mim e de você. Quando Ele perguntar para você, quando Ele falar para você, posso usar? A resposta que Ele quer ouvir da minha boca e da tua boca é: pode, Senhor. Usa, Senhor. Está aqui, Senhor. Por mais que lhe pareça pequeno, por mais que lhe pareça simples você higienizar os bancos da igreja, por mais que pareça simples você ajudar a recolher o lixo, por mais que pareça simples você... O que você faz? Nada, eu só oro. Como você só ora? Você ora. Mas ninguém me conhece, ninguém me vê. Jesus te conhece, Jesus te vê, Jesus sabe o que você está fazendo para Ele. Quando o Senhor Jesus pedir alguma coisa para você, Ele quer ouvir sim da tua boca, porque Ele não precisa pedir para você, Ele pode pedir para outro, mas Ele quer trabalhar na minha vida e na tua vida. E quando a gente se coloca nessa posição, a gente fala: Senhor, usa, está aqui, Senhor, está aqui. E aí, é muito interessante que o Senhor, Ele supre toda aquela necessidade daquela multidão. Ele realmente vai ali, ministra para aquela multidão. Mas diz a palavra do Senhor que, acabou de falar, Ele vira para Simão e diz: Simão, isso é muito interessante, porque muitas vezes o Senhor, Ele fala com uma multidão, mas muitas vezes Ele fala individualmente com você. E eu estou debaixo da autorização do Senhor para dizer nesta noite: o Senhor não está falando com multidão. Com muito temor eu digo, porque eu estou debaixo da autorização de Deus, para dizer: o Senhor está falando individualmente com você. Ele não está tratando com multidões nesta hora, Ele está tratando com você. E Ele fala assim: pediu o barco, né? Afasta um pouco, sentando, falou com a multidão. E Ele fala assim: Simão, faze-te ao mar, ou seja, vai ao mar alto. Faze-te ao mar alto. Se você lembra, no começo da pregação, eu falei para você que a profundidade, a parte mais profunda era de 43 metros. Jesus está falando para Simão: Simão, vai no profundo mar, vai no lugar mais profundo, vai aonde eu estou mandando você ir. E inevitavelmente me vem na cabeça a passagem de Ezequiel 47, que inclusive citei aqui na última ministração. O anjo fala: entra na água, para Ezequiel. E ele entra na água, e a água está no pé, e aí o anjo manda ele ir entrando, vai medindo, manda ele entrando, e aquela água vai subindo, vai indo para o joelho, vai indo para a cintura, a ponto de que Ezequiel fala: não dá mais. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter tido a experiência de pôr o pé no mar. Creio eu que todos nós tivemos esse grande privilégio, porque é muito bom. Quando você põe o pé no mar, principalmente naquele dia que está calor, quente, 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 aí a água passa no meio do dedo do pé, oh, que coisa boa, é delicioso. E aí você entra até meio que chutando a água assim, né? Eu acho que todo mundo que entra no mar, entra chutando a água. É fácil, é gostoso. À medida que você vai entrando no mar, que a água vai chegando perto do joelho, você já não anda com aquela facilidade chutando a água. Você tem que entrar, e aí já exige um pouco mais de esforço de você. E aí, quando você vai entrando um pouquinho mais e que a água está na cintura, você já anda com dificuldade. E aí você pode até ir um pouquinho mais fundo, quem é os mais corajosos, e a água chegar no peito. Mas só vai lá para o fundo quem sabe nadar. Quem não sabe nadar não vai para o fundo. O Senhor está falou para Simão: vai no profundo. E o Senhor fala para mim e para você: eu quero águas profundas. Águas profundas. Se você está num estágio espiritual que você ainda está chutando a água, vai um pouquinho mais para frente, deixa a tua água chegar no joelho. Se você já está com a água no joelho, vai um pouquinho mais para frente, deixa a água chegar na cintura.
Se você já está com água na cintura, vai um pouquinho mais para frente. Deixa Deus te ensinar a mergulhar. Porque tem lugar que a gente pode entrar, mas a gente só vai entrar se a gente souber nadar no Espírito Santo de Deus. E isso exige esforço. Entrar dessa forma exige esforço. Nós estamos numa campanha de jejum e oração. Hoje é o 10º dia. Exige esforço. Eu creio que aquele que estava com água na cintura já está com água no peito. Eu creio que aquele que está com água no peito já está entrando para nadar. Porque nós estamos nos esforçando no Espírito Santo de Deus. Nós estamos entrando em níveis espirituais mais profundos. Nós estamos quebrando cadeias espirituais com o jejum e com a oração. O que nós estamos fazendo nesta campanha é exatamente isso que o Senhor estava pedindo para Pedro. Vai para águas profundas, porque é lá o meu trabalhar com você. Você tem que ir para águas profundas, porque é lá o trabalhar do Espírito Santo com você. E aí Simão fala assim: Senhor, nós trabalhamos a noite todinha, nós não pegamos um peixe sequer. Nós estamos falando de um profissional de pesca. Ele era profissional. Ele sabia que não tinha dado e que não ia dar peixe, porque ele já tinha feito o trabalho dele a noite inteirinha. Ele já tinha limpado toda a rede dele. Na época de Jesus, esse lago de Genezaré, ele era cercado por arbustos. Havia plantas aquáticas ali que caía, que o vento levava. Havia pedra, havia sujeira. Limpar a rede, frustrado por não encontrar um peixe, mas ele já tinha limpado aquela rede. Mas Jesus fala, Senhor, mas Simão fala, Senhor, mestre. Ele não fala Senhor, ele fala mestre. Trabalhamos a noite toda, mas é debaixo da tua palavra. É debaixo da tua palavra que eu vou no lugar mais profundo. E interessante que quando Pedro ele fala isso, talvez ele não tenha tido noção do que isso causou espiritualmente na vida dele. Porque nós sabemos que naquele momento Pedro saiu do material para o espiritual. Naquele momento Pedro tira os olhos daquilo que tinha acontecido com ele e coloca os olhos em Jesus. Naquele momento, ele percebeu que uma palavra foi liberada. Ele falou, é debaixo da tua palavra. É debaixo da tua palavra que eu vou. E ali ele rompe toda a barreira que havia entre o mundo espiritual e o mundo terrestre. Sabe por quê? Nós muitas vezes não conseguimos lembrar, ou às vezes não sabemos, ou às vezes não entendemos, que existe uma ligação muito íntima entre o céu e a terra, entre o material e o espiritual. A palavra do Senhor diz em Mateus 18, que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra, será ligado no céu. E tudo aquilo que nós desligarmos daqui da terra, será desligado no céu. Existe uma ligação direta, céu e terra. E muitas vezes a gente olha só no horizontal, só nessa visão, nesse campo de visão que nós temos. Muitas vezes a gente não consegue enxergar que a gente tem que olhar para o vertical, a gente tem que olhar para Jesus. A gente tem que saber que muitas coisas que acontecem na nossa vida já aconteceu primeiro no reino espiritual, porque o Senhor libera uma palavra. Quando o Senhor libera uma palavra, nós temos que entrar debaixo dessa palavra. Nós temos que estar debaixo da palavra de poder e autoridade do nome do nosso Deus. E Pedro, ele se coloca debaixo dessa palavra. Ele fala, é debaixo da palavra. É debaixo da tua palavra. Ele entendeu alguma coisa ali naquela pregação de Jesus, que ele percebeu que ele podia ir, não por ele, não pelas forças dele, mas pela palavra que saiu da boca de Jesus. E Pedro aprendeu isso de uma forma tão linda, que quando a gente vai lá e vê em Mateus 14, quando Jesus
está orando e os discípulos entram no barco, o barquinho vai embora. Aí Jesus vai atrás dos discípulos andando sobre as águas. Os discípulos falam: é fantasma. Jesus fala: sou eu. Sabe o que Pedro fala? Você lembra qual é a fala de Pedro? Pedro fala assim: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele estava falando ali: Senhor, libera a tua palavra. Libera a palavra, porque se sair da tua boca eu vou. Porque eu posso ir, porque saiu da tua boca. Saiu da tua boca. Pedro conheceu espiritualmente o que significava estar debaixo da palavra do Senhor. E nós estamos debaixo da palavra do Senhor, principalmente nesta campanha. Nós estamos direcionados pelo Senhor, estamos debaixo da palavra do Senhor, e nós estamos falando exatamente isso: Senhor, é debaixo da tua palavra que nós estamos clamando. Hoje nós estamos clamando por vidas, por salvação de vidas, e nós estamos debaixo de uma palavra, e nós vamos clamar daqui a pouco por vidas, porque nós estamos debaixo da autoridade e do poder que há no nome do Senhor Jesus. E Pedro, quando ele vive toda aquela situação, quando ele vive tudo aquilo, aquela pesca maravilhosa, e aí chama ajuda, e por favor vem me ajudar, porque meu barco vai afundar, e aí passa o peixe para outro barco e quase que afunda outro barco. A bênção é tanta, o que o Senhor tem para dar é tanto, é tanto, é tanto, que não dá, você vai ter que dividir, vai ter que dividir. Não dá para você levar sozinho, vai romper teu barco, vai ter que dividir. E aí Pedro, ele sai do mar de outro jeito. Porque ele entra falando do mestre. Quando ele volta falando: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ausenta-te de mim, Senhor. Ele ouviu o mestre pregar, junto com aquela multidão. Ele entendeu a palavra de Deus. Ele se colocou debaixo da palavra de Deus. E quando ele volta, ele humildemente se prostra diante do Senhor, dizendo: eu sou pecador. Ele diz, a Bíblia, que ele vai aos pés de Jesus e diz: eu sou pecador, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E ali Pedro reconhece toda a autoridade que há em Jesus, porque ele passa a chamar Jesus por Senhor. Ele já não chama mais somente de mestre. Naquele momento o Senhor Jesus passa a ser o Senhor da vida dele. O Senhor Jesus, ele se coloca debaixo não só da palavra, mas de toda a autoridade de Jesus. Aleluias. E é importante a gente saber o que significa autoridade. Existem muitos princípios espirituais. Todas as vezes que um princípio espiritual é quebrado, existe uma consequência gravíssima nas nossas vidas. Mas o princípio mais importante é o princípio da autoridade. Quando Jesus, lá no capítulo 8 de Mateus, Jesus, ele entra na cidade de Cafarnaum. Vem ali um centurião e fala para ele: Jesus, eu tenho um servo e ele está muito doente. Jesus fala: vamos lá bater um papo, vamos lá que eu vou curar ele. Aquele centurião fala: não, Jesus, eu sou pecador. O Senhor não é digno de entrar na minha casa. Não precisa ir lá. Mas ele fala assim: eu sou um homem que estou debaixo de autoridade. Eu sei obedecer à autoridade. E eu sou um homem que tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade. E todas as vezes que eu falo faz, eles fazem. Tudo que eu mando fazer, eles vão fazer, porque eles estão debaixo da autoridade. Aquele centurião sabia exatamente o que é estar debaixo da palavra do Senhor. Ele disse assim para Jesus: basta uma palavra tua e meu servo será curado. Ele falou: eu respeito a tua autoridade, eu reconheço que tu tens autoridade, eu sei que se o Senhor falar aqui, o meu servo vai ser curado lá. Basta o Senhor só dizer. O Senhor já liberou a palavra de bênção, a palavra já está liberada. Cabe a mim, cabe a você nos colocarmos debaixo da autoridade de Jesus. Cabe a mim e a você nos colocarmos debaixo da palavra que sai da boca do nosso Deus. E nós temos o contrário também. A gente vê lá em Atos 19 os filhos de Seva, 7 homens corajosos. Eles vão lá expulsar demônios. E eles chegam e falam assim:
em nome de Jesus. Existe alguma dúvida de que o nome de Jesus é poder e autoridade? Nenhuma, nenhuma dúvida. Eles falam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te expulso. Que autoridade aqueles homens tinham para expulsar algum demônio? Sabe o que aconteceu? Se você não sabe, vá lá, lê em Atos 19, é uma passagem bem interessante. Diz que o demônio daquele homem falou assim, eu sei quem é Jesus. Tipo assim, eu reconheço a autoridade de Jesus. Eu sei quem é Paulo. Você sabia que você é reconhecido no mundo espiritual? Você sabia disso? Os demônios reconheciam, eles sabiam quem era Paulo. Eles reconheciam a autoridade de Paulo. Diz a palavra do Senhor que onde Paulo passava, a sombra dele curava. Ele tinha autoridade. Era Paulo? Era Jesus. Mas o demônio fala, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são mesmo? Conheço não. Diz a palavra do Senhor que eles saíram machucados e nus da presença daqueles demônios. Nós temos que entender que quando nós estamos debaixo de todo o poder e autoridade do nome do nosso Deus, demônio nenhum pode tocar na minha vida e nem na tua vida. Demônio nenhum. Enquanto aqueles homens apanhavam, diz a palavra do Senhor que Deus através da vida de Paulo executava maravilhas e milagres. O Senhor, Ele tem muita coisa para fazer através da minha vida e da tua vida. Mas eu e você temos que nos colocar debaixo da autoridade e do poder que há no nome do Senhor Jesus. Não é só falar em nome de Jesus. Você tem que viver. Você tem que viver para Jesus. Você tem que viver a palavra do Senhor. Você tem que andar conforme o Senhor gosta, conforme o Senhor quer, conforme o Senhor determinou. Porque aí a mão do Senhor vai estar sobre a tua vida e sobre a minha vida. E nós estaremos debaixo de uma autoridade que não há quem possa. Não há quem possa com a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que é dado no céu e na terra todo o poder e toda a autoridade a Jesus. Ele é o dono de toda a autoridade. E nós estamos debaixo da autoridade do nome do Senhor. Debaixo do poder do Senhor Jesus. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Aleluia, Senhor, nós estamos debaixo de todo o poder e autoridade, Senhor. E é debaixo desse poder e dessa autoridade que daqui a pouco nós vamos clamar, Senhor, por vida, Senhor. Nós vamos clamar por salvação, Senhor. Porque tem vidas, Senhor, que precisam ser alcançadas, Pai. Senhor, e como Pedro, Jesus, se colocou à sua disposição, Senhor. Como Isaías, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor encontre aqui cada um, Senhor, dizendo, eis-me que envia-me a mim, Jesus. Que o Senhor encontre em cada um de nós dessa forma, meu Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluias, aleluias. E para concluir, a palavra do Senhor diz que eles deixaram um barco na terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. O Senhor não está pedindo para você deixar o seu emprego. O Senhor não está pedindo para você deixar a sua esposa porque ela não é crente. O Senhor não está pedindo para você deixar o seu marido porque ele não é crente. Antes vocês têm que orar por eles. Nós temos que orar para que o Senhor faça uma obra na vida dessas pessoas. Mas o Senhor está falando que é para você olhar dentro da tua mente, dentro do teu coração. Tudo aquilo que tem impedido você de chegar na presença do Senhor, de desfrutar de tudo que o Senhor pode fazer na tua vida, de desfrutar o poder e a autoridade dEle, de desfrutar, de estar debaixo da palavra dEle, debaixo da unção dEle. Isso tudo o Senhor quer que você largue. Eu não sei o que é que está te impedindo de vir para Jesus. Eu não sei se é um vício, eu não sei se é vergonha, se é teimosia. Eu não sei o que é, mas o Senhor fez algo na vida de Pedro. E a partir daquele momento começa o chamado ministerial do Senhor, de Pedro. E é tão interessante que quando Jesus manda Pedro para o alto mar, Pedro não sabia, mas Jesus estava liberando uma palavra profética ali. Porque o mar na Bíblia significa nações e povos. E tem uma passagem bíblica que fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar, que puxa todos os tipos de peixe, ou seja, coloca a característica do homem como se fosse o peixe. O Senhor estava levando Pedro para o mais profundo,
pedindo para que ele fosse no mais profundo, porque ali havia o ministério que ia começar na vida de Pedro. Havia ali uma palavra profética. Pedro não ia ali pegar só peixes, porque Pedro estava indo no profundo, estava indo no mar mais profundo, buscar almas para Jesus. E Pedro entende esse chamado, e a partir dali o Senhor Jesus fala para ele: você não vai mais pescar peixes, mas você vai pescar homens. E diz a palavra do Senhor que Pedro fala: ok, estou debaixo do teu poder, da tua autoridade, da tua palavra. E a gente conhece todo o ministério, tudo o que Deus fez através da vida de Pedro. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós venhamos nos colocar debaixo de uma palavra profética. Porque existem muitas profecias na Bíblia, e a profecia não é para o meu irmão, a profecia é para mim. Porque o Senhor não está falando para a multidão, o Senhor está falando para mim, o Senhor está falando para você. Existem profecias na palavra do Senhor, e nós temos que nos colocar debaixo da palavra do nosso Deus. Nós vamos agora, em nome de Jesus, se o pastor Luiz Ander permitir, eu vou pedir que os diáconos, o pastor, a diaconisa Glória, diaconisa Juliana, com a outra diaconisa Jade, tem mais diáconos, e diaconisa Patrícia, nós vamos vir aqui e nós vamos clamar. Nós vamos clamar, nós vamos nos colocar debaixo da palavra do Senhor, que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós vamos nos colocar debaixo da palavra do Senhor, que diz que os filhos são herança do Senhor, então o diabo não pode roubar o teu filho. Nós vamos nos colocar debaixo da palavra de que sobre o povo de Israel não vale encantamento, porque o que o Senhor abençoou, homem nenhum pode abençoar. Da tua casa não pode ter maldição. Nós vamos nos colocar debaixo da palavra do Senhor, que diz que os meus celeiros serão fartos. Nós vamos nos colocar debaixo da palavra do Senhor para orar por essas vidas que precisam de um milagre da salvação. Nós vamos orar debaixo do poder, debaixo da palavra do nosso Deus, porque nós estamos nessa autoridade. Não é minha, não é sua, mas nós estamos debaixo da autoridade do poder do nosso Deus. E aquilo que você ainda não está vendo com os teus olhos, não significa que Deus não está fazendo. Aquilo que você ainda não conseguiu viver, não significa que já não está planejado na tua vida. Aquilo que ainda não chegou para você, mas é a promessa do Senhor, espera, porque vai se cumprir. Mas se coloca debaixo da autoridade do Senhor, se coloca debaixo da palavra do Senhor. Vamos orar? Em nome de Jesus, nós vamos orar por essas vidas. Em nome de Jesus, vamos orar pelas pessoas que precisam de salvação, que é o propósito de oração desta noite. Vamos orar, nos colocando debaixo da palavra do Senhor. Se você tem alguma palavra do Senhor, alguma promessa que Deus já fez na tua vida, e que você acredita que Deus já se esqueceu, porque Ele não esqueceu, fala agora: Senhor, eu estou debaixo daquela palavra que o Senhor prometeu na minha vida. Eu tomo posse daquela palavra que o Senhor prometeu na minha vida. A unção do Espírito Santo de Deus está neste lugar, porque eu sinto a presença de Deus. E nós vamos orar com todo o poder e autoridade. Aleluias, Deus bendito, Deus maravilhoso, eterno Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho, Senhor, debaixo do Teu poder e da Tua autoridade, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Teu Filho, meu Pai, que é Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado por esta palavra, Jesus. Nós Te louvamos, meu Pai. Nós Te glorificamos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos nesta hora, meu Pai, por essas vidas, Jesus, por salvação de almas, Pai. Que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação, meu Pai, nos lares, no meio das famílias, Senhor. Que no nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, estar alcançando cada vida nesta hora, meu Pai. O que estão aqui, os familiares, Senhor, aqueles que estão nas suas casas, Senhor, nos seus lares, Senhor. Ou mesmo, meu Pai, aqueles que não estão ouvindo, alcança, Pai, alcança, Senhor, com renovo, alcança com a bênção, alcança com a vitória, Jesus, com renovo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que cada um venha se render aos Teus pés, Senhor, que cada um venha reconhecer que não existe, não tem outro Deus além de Ti, meu Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos nessa campanha de oração, meu Pai, que haja salvação de almas, Senhor, que haja libertação, meu Pai, que haja transformação, Senhor.
para a glória do teu nome, que cada vida venha se render aos teus pés, que venha saber que só o Senhor é Deus, que só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor transforma, meu Pai. Só o Senhor batiza com o Espírito Santo, Jeová Rafá da glória. Oh, Deus de amor e Deus de bondade, Pai querido e Pai amado, eu sei que o Senhor não colocou em vão esse propósito do coração do pastor Luiz Ander, meu Pai. Eu sei que essa autoridade veio do alto, meu Pai. E nós estamos aqui, Senhor. O teu servo está incentivando o teu povo, Pai. A igreja, Senhor, para clamar a Ti, Jesus. E sabemos, meu Pai, que quando nós clamamos, o Senhor responde, meu Pai. O Senhor dá vitória, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta nesta noite, meu Pai, em cada coração, em cada vida, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, que Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és um Deus de ontem, hoje e eternamente. Senhor, a Tua palavra diz, clame a mim, que respondei-te-ei, anunciai-te coisas grandes e firmes que nós não sabemos, meu Pai. E é nessas coisas grandes, meu Pai, que nós queremos ver o Senhor agir, queremos ver o Senhor operar, queremos ver o Senhor, meu Deus e meu Pai, entrar com a Tua providência nos lares, Senhor, no meio das famílias, no meio dos casais, Senhor. Vai dando a vitória, Jeová Rafá da glória, que haja uma libertação, meu Pai. Quantos que estão dentro da igreja e precisa de uma libertação, precisa de um renovo, precisa, meu Deus e meu Pai. Jesus disse se achegar mais a Ti, meu Pai. Deus de amor e Deus de bondade. Restaura os lares, restaura as famílias, Senhor. Para a glória do Teu nome, Pai, que oramos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor está mandando dizer quem mandou largar a rede. Quem mandou você largar a rede? Eu não sei se você tem algum ministério na casa do Senhor, eu não sei quem é você, eu não te conheço, mas o Senhor está mandando perguntar quem mandou largar a rede. O Senhor está falando que tem ministérios que estão escondidos, que estão largados de lado, e o Senhor está mandando dizer, não é para largar a rede, é para voltar para o caminho do Senhor, é para fazer a obra do Senhor. Volta para o mar alto, volta para o mar alto, que o Senhor tem coisa grande para fazer na tua vida, em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus, que o Senhor ministre melhor nas nossas vidas. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, glória a Deus.